Você acorda de manhã, coloca os pés no chão e, antes mesmo de se levantar totalmente da cama, já sente aquela pontada incômoda. Talvez seja uma queimação leve, talvez um formigamento persistente, ou aquele peso que parece ter se instalado definitivamente nos seus tornozelos. É como se o dia nem tivesse começado e seus pés já estivessem cansados. E o pior é que isso não começou de um dia para o outro. Foi se instalando aos poucos, quase sem você perceber, até virar parte da sua rotina. Essa dor silenciosa, que começa nos pés, é mais comum do que se imagina. Ela não grita, não paralisa, mas mina sua energia, tira seu prazer de caminhar e afeta, dia após dia, a sua qualidade de vida. Em alguns casos, parece apenas um desconforto ao final da tarde. Em outros, evolui para inchaços, cãibras ou até dificuldade para dormir. E o mais intrigante é que, muitas vezes, quem sofre disso nem sabe exatamente o motivo. Só sente que algo está errado. Mas continua. Continua andando, continua aguentando, continua ignorando os sinais do corpo. Com o tempo, esse desconforto vai se espalhando. O que começa nos pés sobe para as pernas. A sensação de peso chega aos joelhos. Depois, a coluna. E então, de maneira quase imperceptível, você começa a se movimentar menos. Anda devagar, evita escadas, passa mais tempo sentado. O corpo entende isso como um novo padrão. A circulação começa a se tornar mais lenta. A musculatura, mais rígida. E a vitalidade que antes fazia parte do seu dia a dia parece ir se apagando aos poucos. Mas a verdade é que isso não é apenas parte do envelhecer. Isso não é normal como muitos dizem. Não é apenas um sinal da idade que você deve aceitar com resignação. O que seu corpo está pedindo é cuidado. Atenção! A dor que começa nos pés é, muitas vezes, um reflexo de algo maior. Má circulação, retenção de líquidos, desequilíbrios musculares e até estresse acumulado que encontra nos pés um ponto de fuga. Os pés são a base do nosso corpo, e também um reflexo de tudo que sentimos e vivemos. Em cada passo, eles sustentam nosso peso, nos conduzem, nos conectam ao chão. Carregam histórias, hábitos, emoções. E, no entanto, são frequentemente os mais esquecidos nos cuidados diários. Quantas vezes você parou, de fato, para observar seus pés? Para sentir a temperatura da pele, a rigidez dos dedos, a textura ao toque? Quantas vezes você os tratou com o mesmo carinho que oferece ao rosto ou às mãos? Talvez você tenha lembrado dos seus pés apenas quando eles doeram, quando incharam, quando dificultaram seu andar. Mas e se eu te dissesse que é possível reverter esse processo? Que existem formas naturais, simples e profundamente eficazes de aliviar essa dor silenciosa? Que você pode, em poucos dias, sentir novamente a leveza nos pés, a liberdade nos passos, e a energia voltando ao seu corpo como se ele tivesse sido destravado? Sim, isso é possível. Mas o primeiro passo é reconhecer a dor. Não ignorá-la. Não tratá-la como algo sem importância. A dor nos pés é um sinal. Um pedido do seu corpo por alívio, por circulação, por atenção. E quando esse pedido é ouvido, algo mágico acontece. Porque o corpo é sábio. Ele responde rapidamente a gestos simples. A um toque. A uma massagem. A um óleo natural aplicado com intenção. Pequenas atitudes, feitas com constância e carinho, têm o poder de transformar dores crônicas em conforto duradouro. E não se trata apenas de eliminar a dor. Trata-se de recuperar a autonomia. A confiança nos passos. A alegria de andar sem medo, sem cansaço, sem aquele peso invisível. Imagine só, levantar da cama e sentir os pés firmes, leves. Caminhar até a cozinha sem hesitar. Subir escadas com mais facilidade. Dormir sem acordar de madrugada por causa de cãibras. Parece simples, mas para quem convive com o desconforto nos pés, isso é um verdadeiro renascimento. E talvez você esteja se perguntando, mas por que isso acontece comigo? A resposta, na maioria das vezes, está no dia a dia. Ficar muito tempo em pé ou sentado, usar calçados apertados, alimentação inflamatória, má postura, falta de exercícios leves e até mesmo o estresse são fatores que contribuem para o agravamento dessas dores. Nosso corpo é como uma rede interligada. E os pés, sendo a base de tudo, acabam absorvendo o impacto de cada desequilíbrio. Por isso, é preciso olhar para eles com outros olhos. Com o mesmo cuidado que damos ao coração ou à mente. Afinal, são eles que nos levam onde queremos ir. E é por meio deles que podemos começar um processo profundo de autocura e reequilíbrio.
Porque quando você cuida dos seus pés, não está cuidando apenas de uma parte do corpo. Está cuidando da sua estrutura, da sua circulação, da sua estabilidade física e emocional. Muitas culturas antigas compreendiam isso muito bem. Os chineses, por exemplo, desenvolveram a reflexologia, uma prática milenar baseada na ideia de que cada ponto dos pés está ligado a órgãos vitais e sistemas internos. Os egípcios usavam óleos e ungüentos nos pés para tratar doenças e restaurar a energia. E até hoje, em tribos indígenas, é comum o uso de ervas e raízes aplicadas nos pés como forma de cura e proteção. O que todas essas tradições têm em comum? O reconhecimento de que os pés não são apenas uma parte do corpo, são um canal direto de equilíbrio. E, por isso, cuidar deles não é luxo. É necessidade. É sabedoria. É amor próprio. Ao longo deste vídeo, você vai aprender exatamente o que aplicar nos pés antes de dormir para aliviar dores, reduzir o inchaço e restaurar sua energia de forma natural e segura. Não será preciso gastar com remédios caros, nem depender de soluções temporárias. O que vamos revelar aqui é uma prática simples, ancestral, e que pode transformar suas noites e seus dias. Mas antes de chegarmos à receita, é importante que você compreenda que o processo começa com um gesto, o de parar e escutar o seu corpo. De reconhecer que aquela dor nos pés não precisa mais ser parte da sua rotina. De entender que existem caminhos de cura além dos comprimidos. Caminhos que passam pelo toque, pelo cuidado diário, pela sabedoria da natureza. E é isso que vamos compartilhar com você agora. Uma receita prática, natural, com ingredientes acessíveis, capaz de ativar sua circulação, desinflamar tecidos, aliviar tensões e devolver leveza ao seu caminhar. Mas, mais do que uma receita, queremos te oferecer um convite, que você recupere a conexão com o seu corpo. Que você transforme o ato de cuidar dos seus pés em um ritual de bem-estar. Que você descubra, por si mesmo, o poder dos pequenos gestos. Porque a dor que começa nos pés não precisa mais terminar no seu dia. Ela pode ser o início de uma nova etapa. Mais leve, mais fluida, mais viva. E agora que você já entende a origem dessa dor silenciosa, está na hora de conhecer por que essa dor piora à noite e como isso pode estar te impedindo de descansar e se recuperar plenamente. Agora você vai descobrir o que acontece com seu corpo quando o dia termina e como podemos usar esse momento a nosso favor. Você já percebeu que, ao final do dia, seus pés e tornozelos parecem mais pesados, doloridos e até visivelmente inchados? É como se, quanto mais o dia avança, mais difícil se torna continuar em pé ou mesmo descansar com conforto. E à noite, quando finalmente deita na cama, o alívio esperado não chega com facilidade. Pelo contrário, muitos relatam cãibras, formigamentos ou aquela sensação de peso morto nas pernas e pés. Mas por que isso acontece? Durante o dia, nosso corpo permanece em constante atividade. Caminhamos, subimos escadas, carregamos peso, ficamos longas horas sentados ou em pé. Tudo isso exige esforço contínuo do sistema circulatório, especialmente da parte inferior do corpo. E é justamente aí que mora o problema. Com o passar das horas, a gravidade age sobre o sangue e os líquidos corporais, fazendo com que eles se acumulem nas extremidades, especialmente nos pés e tornozelos. Esse acúmulo é o que chamamos de edema ou inchaço periférico. Em um corpo saudável e com boa circulação, o sangue é bombeado de volta ao coração com eficiência, mesmo das partes mais distantes, como os pés. Mas, com o avanço da idade, o sedentarismo, má alimentação ou até o uso de calçados inadequados, esse retorno venoso se torna mais lento e dificultado. Como resultado, a pressão nos vasos das pernas aumenta ao longo do dia. E, ao final dele, o inchaço e a dor se tornam mais evidentes, silenciosos, mas incômodos. À noite, quando nos deitamos, o corpo entra em um estado de recuperação. Porém, se a circulação está comprometida, esse descanso é incompleto. Os líquidos acumulados pressionam os tecidos, os músculos ficam mais tensos e os nervos periféricos, comprimidos. Isso explica por que tantas pessoas sentem dormência, fisgadas ou desconforto justamente no momento de repousar. O sono, que deveria ser um remédio, se transforma em mais um desafio. Além disso, nosso metabolismo desacelera à noite. Isso significa que o corpo elimina líquidos e toxinas com menos eficiência. Se você não se movimenta ou não aplica nenhum estímulo para ativar essa região antes de dormir, o inchaço se prolonga até o dia seguinte. E o ciclo se repete, criando uma sensação constante de cansaço, mesmo após horas na cama. O problema é que, sem intervenção, essa condição tende a se agravar com o tempo,
afetando a mobilidade, o humor e até o sistema imunológico. É aqui que entra a importância de um cuidado simples, porém poderoso: estimular a circulação dos pés antes de dormir, aplicar um óleo natural, realizar uma massagem leve, elevar os pés por alguns minutos. São práticas que ajudam a quebrar esse ciclo. Elas ativam o retorno venoso, relaxam a musculatura e reduzem a retenção de líquidos. Mais do que um alívio momentâneo, são passos concretos para restaurar o equilíbrio do corpo e proporcionar um sono verdadeiramente reparador. Agora vamos mergulhar na sabedoria ancestral que já conhecia esses segredos há milênios, e que pode transformar sua rotina noturna em um ritual de cura. Muito antes da medicina moderna surgir com suas máquinas, pílulas e diagnósticos complexos, os povos antigos já compreendiam os sinais do corpo e sabiam como tratar as dores com o que a natureza oferecia. Egípcios, chineses, indianos, indígenas de diversas partes do mundo. Todos eles desenvolveram formas de cura baseadas em observação, conexão com a terra e profundo respeito pelo corpo humano. E, curiosamente, muitos desses conhecimentos milenares permanecem vivos até hoje, mesmo que ignorados por grande parte da medicina convencional. Um dos princípios mais fascinantes da medicina natural é o entendimento de que o corpo está interligado. Nada acontece isoladamente. Uma dor nos pés pode estar relacionada à má digestão, ao excesso de toxinas ou ao estresse emocional. E, ao mesmo tempo, tratar os pés pode desbloquear fluxos de energia e aliviar desconfortos em outras partes do corpo. Essa visão holística, que vê o ser humano como um todo, físico, mental, energético, é a base de sistemas terapêuticos como a Ayurveda, a medicina tradicional chinesa e a fitoterapia indígena. Essas culturas já utilizavam óleos naturais há séculos como forma de cura. Aplicar óleos nos pés antes de dormir era mais do que um hábito de relaxamento. Era um ritual de autocuidado, um tratamento preventivo, uma forma de equilibrar os sistemas do corpo através da pele, nosso maior órgão. Os óleos essenciais, extraídos de folhas, sementes e raízes, eram considerados preciosidades medicinais. E com razão, eles penetram nos poros, ativam a circulação local, desinflamam tecidos e acalmam o sistema nervoso. Mas não era só a química dos óleos que fazia efeito. A massagem, o toque consciente, o ato de dedicar alguns minutos para cuidar dos próprios pés, tudo isso tinha, e continua tendo, um efeito profundo. Nesses gestos simples, a medicina natural encontra sua força, na sabedoria de que o corpo responde melhor àquilo que é feito com intenção, com respeito, com presença. A reflexologia, por exemplo, que surgiu na China há mais de 4.000 anos, mapeia pontos específicos nos pés que se conectam com órgãos internos. Pressionar esses pontos com os dedos ou com movimentos circulares estimula o funcionamento do fígado, rins, intestinos e coração. Essa técnica não exige aparelhos, nem remédios. Apenas mãos treinadas, ou mesmo as suas próprias mãos, com conhecimento básico, e um óleo que facilite o deslizamento e potencialize os efeitos terapêuticos. Infelizmente, com a industrialização da saúde e a busca por soluções rápidas, esses saberes ancestrais foram sendo deixados de lado. O que antes era rotina, cuidar dos pés com óleos naturais, escaldar os pés com ervas, aplicar compressas, virou coisa de gente antiga. Mas o corpo não mudou. Ele ainda responde com gratidão aos mesmos gestos de cuidado. A natureza ainda oferece os mesmos remédios, acessíveis, eficazes, sem contraindicações agressivas. Hoje, mais do que nunca, recuperar esses saberes é um ato de resistência. É assumir o protagonismo da própria saúde. É entender que você não precisa esperar a dor se tornar insuportável para agir, que pode começar hoje mesmo, em casa, com ingredientes naturais, e obter resultados surpreendentes. Você vai descobrir qual é o óleo ideal para aplicar nos pés, como usá-lo corretamente e o que esperar desse gesto nos primeiros 7 dias. Entre tantos óleos disponíveis na natureza, existe um que se destaca quando o assunto é aliviar dores, melhorar a circulação e promover um sono profundo e restaurador. Seu nome pode parecer simples, mas seu poder é surpreendente: óleo de alecrim. Extraído das folhas da planta Rosmarinus officinalis, esse óleo essencial carrega uma combinação única de propriedades terapêuticas que atuam diretamente nos principais desconfortos enfrentados pelas pernas e pés cansados. O óleo de alecrim é um dos mais estudados dentro da fitoterapia moderna, e sua eficácia não é novidade para quem conhece as práticas da medicina natural. Ele possui forte ação anti-inflamatória, vasodilatadora e analgésica. Quando aplicado na pele, penetra rapidamente nos tecidos, estimulando o fluxo sanguíneo e reduzindo o acúmulo de líquidos.
Isso significa menos inchaço, mais leveza e um alívio quase imediato da sensação de peso nas pernas. Mas o que torna esse óleo ainda mais especial é sua capacidade de atuar no sistema nervoso. Ao ser absorvido, ele não apenas trata os músculos e a circulação, mas também envia sinais ao cérebro que ajudam a reduzir o estresse, acalmar a mente e preparar o corpo para o descanso. É por isso que o momento ideal para aplicá-lo é antes de dormir. O óleo de alecrim age como um verdadeiro mensageiro da natureza, dizendo ao seu corpo: é hora de relaxar, de se curar, de renovar suas energias. A forma correta de usar é simples, mas precisa ser feita com atenção. Primeiro, é importante diluí-lo em um óleo vegetal base, como o óleo de girassol ou o óleo de amêndoas. Isso porque o óleo essencial é extremamente concentrado, e o contato direto com a pele pode causar irritação em pessoas mais sensíveis. Para cada colher de sopa de óleo vegetal, adicione de 3 a 5 gotas de óleo de alecrim. Misture bem nas mãos e comece a aplicação com movimentos suaves e circulares. Comece pelos dedos dos pés, subindo devagar até os tornozelos e panturrilhas. Use as pontas dos dedos para pressionar levemente os músculos, estimulando os pontos que estiverem mais rígidos ou doloridos. Dedique de 5 a 10 minutos nesse processo, respirando profundamente enquanto faz a massagem. Essa prática não apenas ajuda na absorção do óleo, como também ativa a circulação, relaxa os tecidos e prepara o corpo para uma noite de descanso profundo. Você pode potencializar ainda mais os efeitos do óleo aquecendo levemente o óleo base antes de misturar com o de alecrim. O calor abre os poros da pele, facilitando a penetração e promovendo uma sensação imediata de conforto. Outra dica é elevar os pés após a aplicação, colocando-os sobre uma almofada ou encostando-os na parede por 10 a 15 minutos. Isso ajuda o sangue a retornar com mais facilidade ao coração, aliviando ainda mais o inchaço. Em apenas 7 dias, muitas pessoas relatam melhorias visíveis, menos dor ao acordar, pernas mais leves ao final do dia, redução de câimbras noturnas e até melhor disposição para caminhar ou subir escadas. O segredo não está em fórmulas milagrosas, mas na constância e no respeito ao tempo do corpo. Ao aplicar esse óleo todos os dias, você envia uma mensagem poderosa ao seu organismo: eu estou cuidando de você. Vamos entender o que acontece no seu corpo nos primeiros 7 dias de aplicação e por que esse pequeno gesto pode trazer transformações tão profundas. Os primeiros 7 dias de aplicação do óleo de alecrim nas pernas representam uma janela de transformação silenciosa, porém profunda, no seu organismo. Enquanto você realiza esse gesto simples noite após noite, o corpo começa a responder em diferentes níveis, da superfície da pele ao sistema circulatório, dos músculos aos sinais enviados ao cérebro. E embora muitas dessas mudanças sejam sutis no início, os benefícios se acumulam dia após dia, como uma engrenagem que se alinha e volta a funcionar em harmonia. No primeiro dia, o impacto mais imediato costuma ser sensorial. O aroma do alecrim desperta os sentidos e ativa áreas cerebrais ligadas ao relaxamento e à memória. Ao aplicar o óleo com movimentos circulares e lentos, você perceberá um leve aquecimento da pele, sinal de que a circulação está sendo estimulada. Muitos relatam uma sensação de leveza nas pernas, como se o peso acumulado ao longo do dia começasse a se dissipar. O sono costuma vir mais rápido, e o descanso é mais profundo. No segundo e terceiro dias, essa resposta se intensifica. O corpo, percebendo a repetição do estímulo, começa a otimizar o envio de sangue para os membros inferiores. As pequenas veias e capilares se dilatam com mais facilidade, favorecendo a oxigenação dos tecidos e a remoção de toxinas. O inchaço começa a diminuir, especialmente ao acordar. Você pode notar que seus pés estão menos rígidos pela manhã e que a dor noturna foi suavizada ou até desapareceu. O toque consciente também contribui para acalmar o sistema nervoso, reduzindo a ansiedade. No quarto dia, os músculos das panturrilhas e dos pés já começam a responder com mais elasticidade. A rigidez diminui, e os episódios de câimbras, especialmente durante a noite, tendem a ser menos frequentes. Isso ocorre porque o alecrim favorece o relaxamento muscular e estimula a eliminação de ácido lático, substância que se acumula nos músculos e causa dor. Além disso, com o uso constante, o corpo começa a absorver os antioxidantes presentes no óleo, ajudando a reduzir processos inflamatórios internos. Ao chegar no quinto e sexto dias, você provavelmente vai perceber uma mudança não apenas nas pernas, mas no seu nível geral de energia. Menos dor ao caminhar, mais disposição para subir escadas, mais agilidade ao se levantar. O fluxo sanguíneo melhora a distribuição de nutrientes e oxigênio, e isso tem impacto direto na sua vitalidade. Você se sente mais leve, mais presente no próprio corpo.
Até mesmo os momentos de repouso se tornam mais agradáveis, sem aquela inquietação nas pernas, sem o desconforto que atrapalha o sono. E então vem o 7º dia. O corpo, agora habituado a esse cuidado, começa a esperar por ele. A rotina de aplicar o óleo se transforma em um ritual pessoal. A pele dos pés e pernas está mais hidratada e viçosa. Os vasos aparentes, que antes se destacavam ao final do dia, estão mais suaves. A dor, antes constante, aparece com menor frequência e intensidade. E o mais importante, você se sente no controle. Sabe que há algo que pode fazer, com suas próprias mãos, para cuidar do seu corpo sem recorrer a medicamentos de uso contínuo ou tratamentos invasivos. É importante entender que esses resultados variam de pessoa para pessoa. Há quem sinta melhorias já na primeira noite, e há quem precise de 2 semanas para perceber mudanças mais significativas. Mas em todos os casos, o segredo está na continuidade. O corpo responde ao cuidado diário. E quando você se dedica com constância, ele retribui com saúde, alívio e vitalidade. Agora vamos aprender o passo a passo completo da aplicação. Como transformar esse simples gesto em um ritual noturno poderoso que vai além do alívio físico, promovendo o bem-estar integral. Embora o foco principal deste tratamento natural seja o alívio das dores nas pernas, o óleo de alecrim possui uma gama de aplicações tão ampla que seu uso pode beneficiar uma diversidade surpreendente de pessoas, em diferentes fases da vida e com distintas necessidades. Quando aplicado corretamente, ele se transforma em um verdadeiro aliado para a saúde de idosos, adultos ativos, jovens com rotinas estressantes, pessoas sedentárias e até mesmo atletas. A sua ação vai muito além da pele. Ela alcança sistemas profundos do organismo, promovendo equilíbrio, bem-estar e renovação. Começando pelos idosos, grupo mais diretamente associado ao tema deste vídeo, o uso do óleo de alecrim representa um grande alívio para sintomas como má circulação, inchaço, cãibras e dores musculares. Com o avanço da idade, o sistema circulatório perde eficiência, o tônus muscular diminui e o retorno venoso se torna mais lento, causando aquela sensação de peso e fadiga nas pernas. Para essas pessoas, a massagem diária com óleo de alecrim não apenas alivia os sintomas físicos, mas também estimula o corpo a funcionar melhor. Além disso, o toque consciente gera conforto emocional, o que é essencial para quem lida com solidão ou limitações de mobilidade. Já os adultos ativos, que passam o dia entre trabalho, tarefas domésticas, filhos e responsabilidades, também encontram no óleo de alecrim um instrumento poderoso de recuperação. Muitas vezes, o corpo só demonstra os efeitos do cansaço acumulado ao final do dia: dores nos pés, tensão nos músculos, sensação de agitação mental. O uso noturno do óleo ajuda a desacelerar o ritmo interno, dissolve tensões e prepara o corpo para o descanso. Mesmo quem não sente dor intensa pode se beneficiar com esse momento de pausa e reconexão consigo. Os jovens adultos, especialmente aqueles que ficam longas horas sentados, seja em frente ao computador, estudando ou trabalhando, também enfrentam desafios circulatórios. A falta de movimentação provoca estagnação nos vasos sanguíneos das pernas, favorecendo o inchaço e, com o tempo, até o surgimento de varizes. A aplicação do óleo com massagem pode ajudar a ativar a circulação e prevenir esses sintomas. Além disso, o aroma do alecrim atua diretamente na melhora da concentração e do foco, sendo um excelente aliado para quem precisa manter a mente alerta durante o dia e relaxada à noite. Outro grupo que pode tirar grande proveito desse óleo são os atletas e praticantes de atividades físicas. Por mais preparados que estejam, os músculos exigidos durante os treinos precisam de recuperação adequada. O óleo de alecrim, com sua ação anti-inflamatória e analgésica, contribui para a redução das microlesões causadas pelo esforço físico, acelerando a regeneração muscular. A massagem pós-treino com esse óleo reduz dores e melhora o desempenho a longo prazo, além de ser uma forma natural de cuidar do corpo sem depender de medicamentos sintéticos. E não podemos esquecer das pessoas sedentárias ou com mobilidade reduzida, como aquelas que se recuperam de cirurgias, acamadas ou com dificuldades motoras. Para elas, a aplicação do óleo de alecrim pode ser feita por um cuidador, como parte de uma rotina terapêutica. Mesmo sem a capacidade de movimentar as pernas ativamente, a massagem com o óleo estimula o fluxo sanguíneo e linfático, prevenindo edemas, rigidez articular e complicações relacionadas à imobilidade prolongada. Além disso, o toque afetuoso fortalece o vínculo entre cuidador e paciente, promovendo o bem-estar emocional. Por fim, vale destacar que até crianças e adolescentes, desde que com a devida diluição e acompanhamento, podem se beneficiar do uso do óleo para aliviar dores de crescimento, torções leves ou após dias muito ativos. O importante é respeitar as dosagens seguras,
Usar sempre com um óleo carreador e consultar um profissional de saúde, principalmente nos casos pediátricos. O óleo de alecrim é, portanto, um presente versátil da natureza, que não escolhe idade nem condição física. Seu uso é um lembrete de que o cuidado com o corpo pode ser simples, natural e profundamente eficaz. Ao incorporar esse hábito à rotina, você estará oferecendo a si mesmo, ou a quem ama, uma chance real de viver com mais leveza, saúde e qualidade de vida. Você vai entender por que tantos ignoram esse segredo natural e como incorporá-lo definitivamente ao seu cotidiano para manter os resultados por toda a vida. Apesar de toda a sabedoria que existe por trás do uso do óleo de alecrim, a verdade é que a maioria das pessoas ainda ignora completamente os benefícios que essa prática tão simples pode oferecer. E isso acontece por uma série de razões. A primeira delas é o distanciamento da natureza. Vivemos em um mundo cada vez mais acelerado, tecnológico, onde soluções rápidas e industrializadas ganham destaque. O que é natural, simples e ancestral, muitas vezes, é visto com desconfiança, como se algo precisasse ser complicado para ser eficaz. Esse pensamento equivocado nos afasta de métodos comprovados pela experiência de gerações. Além disso, fomos condicionados a buscar alívio apenas quando a dor se torna insuportável. Enquanto os sintomas estão suportáveis, empurramos com a barriga. Isso vale especialmente para problemas como má circulação, cansaço nas pernas, dores musculares e inchaços leves. Muitas pessoas aprendem a conviver com o desconforto até que ele se transforme em algo mais grave. Mas o segredo está justamente na prevenção, e o óleo de alecrim, aplicado com regularidade, é uma ferramenta poderosa de cuidado preventivo. Outro fator é a falta de conhecimento sobre como usar esses recursos. Muita gente até ouviu falar que o alecrim faz bem, mas não sabe como aplicá-lo, em que quantidade, com que frequência. Por isso, vídeos como este são tão importantes. Eles desmistificam, mostram passo a passo, trazem à tona um conhecimento acessível e confiável. E agora que você aprendeu, vem a parte mais essencial: manter o hábito. Porque o verdadeiro resultado vem da constância, não de uma aplicação isolada. Então, como manter esse segredo vivo no seu cotidiano? A resposta está na criação de um pequeno ritual, como que mostramos no capítulo anterior. E na consciência de que cuidar de si não é luxo, é necessidade. Você pode deixar o óleo já preparado ao lado da cama, como lembrete. Pode associar o momento da aplicação a algo prazeroso, uma música calma, uma prece, um agradecimento pelo dia. O importante é transformar esse ato em parte da sua rotina. Em poucos dias, você vai perceber que o corpo começa a pedir por esse cuidado, e o benefício se torna mais evidente a cada nova aplicação. Compartilhar esse conhecimento também é uma forma de mantê-lo vivo. Converse com familiares, especialmente com os mais velhos, incentive amigos a experimentarem. Muitas vezes, um simples frasco de óleo pode ser o início de uma grande transformação na vida de alguém. O cuidado se multiplica quando é passado adiante. E lembre-se, tudo isso é uma forma de reconexão com o que é essencial. Com o toque, com a presença, com a natureza e com o próprio corpo. É uma reconquista silenciosa do bem-estar que vai muito além das pernas. Ela alcança a alma. Porque quando cuidamos com carinho das nossas raízes, nossos passos se tornam mais firmes, nossa mente mais leve e nosso coração mais tranquilo. É importante que saibam, as informações contidas nesse vídeo são apenas para fins informativos gerais e não pretendem substituir o aconselhamento médico profissional. Para diagnóstico e tratamento de qualquer problema de saúde, consulte um médico qualificado. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Deixe nos comentários qual alimento você gostaria de ver no próximo vídeo. Quem sabe não falamos sobre ele aqui em breve. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as dicas sobre alimentação saudável. Isso ajuda demais o canal a crescer e leva esse conteúdo a mais pessoas. E agora eu te pergunto, depois de aprender tanto sobre o óleo de alecrim e seus efeitos poderosos nas pernas, como você pretende incorporá-lo na sua rotina a partir de hoje? Me conta aqui nos comentários. E não saia agora não. Temos 2 vídeos aparecendo aí na tela final. Escolhe um e continua com a gente nessa jornada pela saúde natural. Muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo.